Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Gente, eu vou maravilhosa. Depois eu vou querer que todo mundo que está aqui grave como eu cheguei. Eu quase vim a nado da Zona Sul do Rio de Janeiro gravar. Bote. Porque hoje o convidado é muito especial. Eu já cheguei aqui falando 200 mil palavras. Eu já fiz uma reunião de 10 minutos com a Ju. Eu já tirei foto, eu já gravei story. Tudo isso em 15 minutos, gente. E são nem 11 da manhã ainda. Então, Rodrigo, eu tô com muita energia pra essa entrevista. O que você acha? Haja café, vamos que vamos. Vamos, né? Preparado. Então aproveita que já tá no ritmo aí. Tá preparado e acostumado, né? Acostumado, sim. Já são 3 anos de sociedade quase, né, Nath? Mas, aproveitando, então, o seu ritmo, quero que apresente o nosso convidado pra gente vai falar coisas bastante interessantes hoje. Pessoal, hoje nós vamos entrevistar um querido. A gente vai entrevistar hoje João Vitor, gerente da Fatal Model. João, eu quero que, antes de mais nada, você se apresente. João veio de Pelotas, gente, para conversar com a gente. Estamos no Rio de Janeiro. João, muito prazer. Muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer e uma honra estar ao lado de alguém que está batalhando tanto para um jurídico novo, para um novo movimento nesse cenário no mercado. Olá, Nath. Olá, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, apesar do clima hoje no Rio de Janeiro. Não, deu azar, né, cara? Eu falei pra Natália, eu tenho sorte com o Rio de Janeiro, então criei toda essa expectativa e cheguei aqui e o tempo não favoreceu, mas pelo menos o papo legal a gente vai... É pra voltar. Sim. É verdade. Bom, é pra voltar. Vamos por essa linha. Pessoal, é um enorme prazer, como eu disse. O meu nome é João, eu sou advogado, nesse momento gerente jurídico da Fatal Model. Tenho 25 anos, já para alinhar essa expectativa em relação à trajetória. Não é uma longa trajetória, mas acho que eu tenho muito a contribuir nesse sentido, contar um pouco da minha história, como eu cheguei na Fatal Model, o que é a Fatal Model, né? O que a gente se propõe. Acho que tem muita curiosidade acerca disso, muitos mitos também. Sim. Então é isso, gente. Bom, primeira coisa que eu quero falar é, sentei do lado errado da mesa, porque como estou hoje com um convidado de 25 anos, era pra eu estar grudada nele pra ver se o colágeno passa pra senhora aqui de 33 anos. Me senti ofendido, ok? Já estou avisando. Rodrigo. Tô aqui, os meus cabelos começaram a ficar cada vez mais grisalhos, ela me fala da minha falta de colágeno. Comecei muito bem minha quarta-feira. Excelente, Natália. Gente, Diga lá. mas como o João falou, o João tem 25 anos. Hoje ele já ocupa um cargo de prestígio dentro de uma empresa em grande crescimento e com um grande disruptivo foco. Também, disruptivo com um grande foco no cenário nacional. E aí, como vocês sabem, eu passei muitos anos dentro de um jurídico corporativo, então o desenvolvimento profissional de uma estrutura de um jurídico numa empresa em franco crescimento, numa expansão muito acelerada, muito me interessa. Então, João, o que eu quero saber de você nessa primeira pergunta? Como é ter 25 anos, tá à frente desse jurídico, de uma empresa em crescimento acelerado? Como é que é isso? Existem outras lideranças como a sua que tem a sua faixa etária ou você tá sozinho nesse time? Existem muito. Eu acho que dá para partir a resposta desse sentido, porque eu acho que isso facilita muito, né? Obviamente existem desafios, devem existir, porém... O contexto interno da Fatal Model, como uma empresa de tecnologia que efetivamente ela tem muito essa característica. Então, a gente tem muitas lideranças jovens, inclusive mulheres, pessoas negras. Temos, inclusive, indicadores e metas nesse sentido que a gente constantemente persegue. Pessoas LGBTQIA+. Então, digamos que a minha idade, eu não sou o precursor disso, né? E nem sou, no contexto interno da Fatal Model, nem sou tido como diferente por conta disso, porque é um contexto de muita diversidade. E a idade é um fator, né? Mas existem outras características nas lideranças, especialmente, que a gente persegue e que facilitam muito essa troca. Em contexto interno, a gente tem... Hoje a Fatal Model tem quase 400 pessoas. Esse é um dado que atualiza bastante rápido, tá? Mas nesse momento a gente deve estar perto de 400 pessoas. E
20% dessas quase 400 pessoas são pessoas LGBT, por exemplo. Caramba, interessante. 40% são mulheres. Isso é um número que a empresa persegue. Isso é um número que a empresa persegue. Isso. E ainda não chegamos onde a gente pretende. Então, isso diz muito sobre o negócio também. Com certeza. Falamos aqui também daqui a pouco sobre os propósitos da Fatal Model como a solução que ela entrega para o mercado, mas a gente também faz internamente um dever de casa nesse sentido. Então, não adianta nada você perseguir um propósito se você não está fazendo seu próprio dever de casa, né? Tem que ter uma coerência. Exato. E se perguntar para qualquer uma das 400 pessoas, do assistente ao diretor, todos têm muito claro quais são essas metas, onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar. Então, para não fugir da pergunta sobre ser jovem e estar à frente do departamento jurídico da Fatal Model, obviamente há um desafio, mas a gente tem, inclusive, como um dos valores, e não no sentido subjetivo, ele está escrito, de fato, lá na parede lá da nossa sede, do nosso escritório, a humildade, né? E eu vejo que isso é muito importante e isso também muda o jogo no sentido das trocas que a gente precisa fazer, porque eu me vejo muitas vezes à frente do departamento jurídico da Fatal Model tendo que fazer trocas com advogados experientes, por exemplo, com autoridades, inclusive, porque a gente tem também muito essa dinâmica. Então, se colocar numa posição de humildade já facilita muito e abre muitas portas nesse sentido. Então, eu tenho essa premissa também e eu acho que isso facilita muito a minha vida no dia a dia. Eu posso... A gente fez uma pauta prévia, mas a fala dele foi tão interessante, eu gostaria de trazer um tema que acho que a gente aborda com certa frequência, mas eu queria falar sobre otarismo. Você é jovem, é uma empresa jovem que, naturalmente, quando fala com o mercado, trata com pessoas de outras faixas etárias e com outras percepções, outra absorção cultural pelo passado já que viveu e etc. Como é você representar uma empresa jovem, em faixa etária, e ser uma liderança jovem dessa empresa jovem, e ter que conversar com pessoas que talvez tenham um posicionamento conservador, até porque o modelo de negócio também da Fatal Model é um debate desafiador perante o mercado. Como é que você lida com isso e como você não só lida, mas também como você põe em prática a solução desses desafios? Como tu colocou, né, Rodrigo? A gente tem um produto extremamente disruptivo. A gente se propõe a fazer, inclusive, com que a sociedade faça debates que ela não quer fazer. Então, quando a gente consegue, seja com um parceiro, com um fornecedor, quebrar a barreira do nosso produto, do que a gente se propõe a fazer, talvez o etarismo ele já fique num segundo plano. Porque se a gente ultrapassou a barreira do produto, é verdade. Eu diria que essa é a maior barreira, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também. A gente tem muito claro para todas as lideranças da empresa as nossas premissas, né? Como negócio, como produto, como uma empresa de tecnologia, como eu falei, que é o que somos, que se em algum momento algum fornecedor, algum parceiro for desrespeitoso ou der um indicativo de que não tá pronto para fazer a troca que a gente precisa da maneira que a gente precisa, a gente tem total autonomia para não seguir. Inclusive, se tiver que ir ao mercado e pagar o ágio disso, a empresa está disposta, na maioria das vezes, a pagar, porque o propósito ele importa muito nesse caso. Eu acho que, como a gente está falando aqui muito, João, da sua carreira, que como é uma carreira jovem e já está há algum tempo na Fatal Model, que é uma empresa nascida em 2016, então ela é jovem, mas não é tão jovenzinha assim. Você disse que ela é uma empresa de tecnologia. O que é exatamente que a Fatal Model faz? Massa. Melhor pergunta. A que eu mais gosto de responder. A Fatal Model é a maior plataforma de anúncios para pessoas acompanhantes do Brasil. E a segunda maior do mundo. Né? O que significa isso? A profissão de acompanhante, dizem por aí que provavelmente é uma das mais antigas do mundo. Né? A gente talvez, e eu, apesar dos 25 anos, já tive a oportunidade de abrir um jornal físico, né? E ver ali um anúncio que lá na minha região ficava numa seção chamada Recados. Maravilhoso. Em que as pessoas acompanhantes ali anunciavam o seu trabalho, colocavam telefone. Enfim. Adesivo no orelhão, antigamente no centro da cidade, lembra? Quando tinha orelhão no centro da cidade. E aí, quando eu falo de colágeno, o Rodrigo acha ruim eu querer sentar do lado do João quando ele vem mencionar adesivo de orelhão. Pô, você não conheço. Não, eu. Ah, não. Nascida nos anos 2000. Então, assim como a imensa maioria das nossas relações, sejam pessoais, de consumo,
enfim, elas foram atravessadas pela tecnologia, né, nos últimos anos. Muito. Obviamente, esse é um mercado que não teria por que ficar de fora. Então, qual é o propósito da Fatal Model? E é um propósito que ela já cumpriu, e, na verdade está cumprindo, mas já no Brasil a gente já conseguiu alcançar um número bacana de pessoas, é digitalizar esse mercado. É levar para uma plataforma online esses anúncios que na sua maioria estavam no jornal, como eu comentei, ou em locais físicos, enfim. Então esse é o propósito. E o que tem nisso de impacto social especialmente? A segurança, porque a gente está tirando, na maioria das vezes, as pessoas que estavam expostas ou na rua, ou muitas vezes também sujeitas a algum intermediador, algum agenciador. Então, digitalizar esse trabalho, ele também, numa grande medida, traz essa segurança e possibilita autonomia para as pessoas, né? Para que estejam ali porque querem estar ali, para que definam todos os aspectos que envolvem a prestação do serviço que a pessoa optou por prestar. E aí, acho que é importante comentar aqui, é um serviço absolutamente ilícito, né? Sim, com Desde certeza. 2002, o Ministério do Trabalho reconhece a profissão de acompanhante, né? Reconhece o exercício da atividade. Não há nenhuma ilegalidade no exercício da profissão, e desde que, obviamente, se trate de uma pessoa maior de idade que está exercendo trabalho por livre e espontânea vontade. Então, a gente, especialmente, acredita na Fatal Model que absolutamente qualquer pessoa que exerça qualquer atividade, desde que licitamente, ela merece respeito, merece trabalhar com segurança e com dignidade. Então, são esses os propósitos que a gente diariamente persegue. Que coisa interessante, né, João? Porque a gente vê a sociedade comentando muito, se movimentando muito a partir de premissas que ela desconhece. Eu acredito que muita gente que vai estar ouvindo esse podcast vai ser pela primeira vez que ela vai entender exatamente qual é o core do business da Fatal Model. Eu acho isso extremamente importante. E dado que você entendeu qual é o core do business da Fatal Model e que ela é uma empresa de tecnologia e que ela é uma plataforma de anúncios, eu imagino que você deva ter um desafio quando a gente está falando de política de privacidade. E agora, indo um pouco para o universo jurídico, como é que é? Quais são os seus desafios cotidianos? Como é que é lidar com a LGPD no Brasil, sendo que você tem um site de anúncios? E esse desafio não é só seu, é um desafio que várias outras plataformas enfrentam também. Como é que é? Então, é um tema importantíssimo para nós e a gente leva muito a sério a questão da privacidade do usuário. Tanto daquele que visita a plataforma, porque está buscando ali ou consumir um conteúdo ou efetivamente contratar a prestação de serviço, quanto aquelas pessoas que optam por anunciar conosco. A gente tem uma série de políticas e de requisitos para cadastro na plataforma que, obviamente, o mercado, como eu comentei, ele não é regulado. Então, toda essa política, elas são decisões da empresa para trazer mais segurança, como é, de fato, o nosso propósito. Cara, é muito legal, né, João? Você tá nadando num mercado que ele ainda não existe, né? Exato. Você tá desvendando um mato. Isso é o que tem de mais incrível, assim. E aí, como eu comentava, né? A pessoa precisa, por exemplo... nos encaminhar o documento para efetuar o cadastro. A gente precisa ter certeza que se trata de uma pessoa maior de idade, especialmente que aquela pessoa que está anunciando é, de fato, a pessoa que está disposta a prestar aquele serviço. Isso oferece segurança tanto para ela quanto para quem eventualmente vai fazer a contratação. Hoje a gente utiliza, inclusive, um mecanismo e investimos pesado nisso, um mecanismo utilizado por instituições financeiras para cadastro, para autenticação facial, para, de fato, garantir que aquela pessoa que está se cadastrando é a pessoa que acessa, de fato, a conta. E, como eu comentei, como o mercado não é regulado, isso é uma decisão da empresa fazer, né? Investe nisso para oferecer segurança, que é o nosso diferencial do mercado, né? Existem concorrentes, né? A gente é a maior plataforma do Brasil, mas, obviamente, existem concorrentes e o nosso maior diferencial hoje é esse, né? É se posicionar com essa questão da segurança. Existe uma funcionalidade que a gente chama de mídia de comparação. A pessoa precisa gravar uma mídia ali do corpo inteiro, e aí ela pode optar se identificar o rosto ou não, para que a gente possa, e para que é uma equipe que, inclusive, de pessoas que são humanos, então, que fazem isso, verificam se a pessoa que subiu a mídia é a pessoa que está nas demais fotos que estão no perfil. E aí a gente entra também no aspecto jurídico, inclusive, de segurança acerca da responsabilidade mesmo, né? Existe muita questão, por exemplo, da pornografia de vingança, que a gente combate também. É verdade. Nossa, interessantíssimo. Imagens de terceiros na plataforma. Então, a gente tem uma série de investimentos que muitos deles também nos dão esse resultado jurídico, nos trazem maior segurança em relação à proteção a dados, à proteção do usuário, de modo geral.
Interessante que você falou que a Fatal Model, ela tem concorrente, né? Mas, por exemplo, essa é a única empresa que desenvolve esse trabalho que eu conheço. E eu acho que isso se deve à postura em relação ao marketing, que também é uma postura institucional e uma postura disruptiva frente ao tipo de consumo da sociedade. Como é que é esse desenvolvimento do marketing? Aliás, eu sei que você é do jurídico, mas assim, com todas as vênias, como é que é esse posicionamento de marketing e que tipo de desafios esse posicionamento de marketing enfrenta, inclusive do seu ponto de vista jurídico, né? Sim. Então, sou do jurídico, nossa relação é bem intensa com o marketing, e que bom. Eu né? imagino. Eu imagino. Aprendemos muito com eles conosco também, eu imagino. A gente tem algumas premissas em relação à publicidade e marketing que para nós são bem importantes. E aí, quando eu digo a gente, nem é somente a gente como jurídico, mas a gente como empresa. Vocês provavelmente nunca vão ver a marca da Fatal Model exposta com uma imagem de uma pessoa de biquíni, por exemplo, seminua, que seja. Não é o nosso... E não teria nenhum problema se fosse, mas não é o nosso Até porque propósito. uma série de marcas fazem isso para vender os Cerveja, produtos. por exemplo. Exatamente. Cerveja, biquíni também. Porque Mas não é a ideia. Na verdade, o nosso marketing, a nossa publicidade, ele tem como um dos propósitos, né, além do branding, obviamente, fazer com que a sociedade faça debates. Especialmente do exercício da atividade com seriedade. Né? Então, não há, por exemplo, na publicidade, um convite para que as pessoas se cadastrem. Um convite sequer para que as pessoas acessem a plataforma. Interessante. A nossa publicidade ela é muito nesse sentido de fortalecer a marca, né? De fortalecer o propósito. Então, muitas das vezes, em algumas peças, vocês vão ver lá... respeito, segurança e dignidade, talvez em proporção maior do que a própria identidade visual da Fatal Model. Porque, de fato, o nosso propósito ele é muito mais fazer com que a sociedade reflita sobre o assunto do que propriamente angariar acessos ou cadastros com a plataforma. Não é essa a ideia. Então, são premissas básicas que também no campo jurídico nos auxiliam muito, né? Porque a partir do momento que a atividade da pessoa acompanhante ela é lícita, a partir do momento que a empresa cumpre toda a legislação, não há porque a publicidade também não ser. Claro. Né? Então, É interessante que você está falando, e eu acho isso muito bacana, quando a gente vê um negócio que está além do fazer dinheiro, né? Há um propósito também. Sim, então, quando você... E até do ponto de vista mercadológico, quando você transmite o seu propósito de maneira clara, como a Fatal Model se planeja para tal... É bacana porque eu acho que agrega valor até à própria marca, né? Porque a gente não fica só uma questão de mera relação comercial, né? Há uma relação também de propósito, de não diria talvez função social, não, mas um objetivo social ali de impactar a sociedade. Isso é muito bacana. Não, mas eu acho que sim, uma função social. A gente temos algumas empresas no Brasil que a gente pode citar como exemplo, que quando você pensa nelas, você também pensa no desenvolvimento social que ela tem no mercado. Como, por exemplo, a Natura. A Natura, ela é uma empresa que há muito tempo ela trata sobre políticas de ESG de forma pública. Ela traz isso. Temos também a Avon, e assim como temos diversas outras... Osklen, temos diversas outras empresas. Então, eu acho que quando a gente alia propósito obviamente, com um objetivo final, que é você ter um negócio, que é você gerar emprego, que é você gerar dinheiro, tanto para o seu país quanto para as pessoas que você está empregando. Você ter esse propósito, eu acho incrível. O Manda para o Jurídico também tem isso. O Manda para o Jurídico, ele nasceu quase como uma ONG. Ele nasceu com uma finalidade e um propósito de falar com o mercado. E hoje em dia ele virou um negócio. Então, acho sim que é incrível. E eu vou passar a reparar nas propagandas dessa forma. Eu não tinha notado. E não é isso que vocês colocam, né? De impacto social e de que é um negócio, obviamente, tem que gerar receita. Não há um conflito necessariamente, né? Não, essas duas jamais. coisas convivem junto harmonicamente e eu observo isso no dia a dia. E como a gente entrou nesse aspecto de dinheiro, eu acho que vale colocar, quando eu falei ali sobre a Fatal Model, sobre como a gente gera receita, né, para a empresa, porque é uma empresa, obviamente, e precisa, né, eu falei aqui, quase 400 pessoas, obviamente, a gente também gera um impacto na vida dessas pessoas. Com certeza. Né, enfim, reverte renda para uma série de... diretamente, né, sem falar naquelas que indiretamente são impactadas nesse sentido também. E aí, quando eu expus ali o modelo de negócio, acho que eu talvez não tenha comentado esse aspecto, que é um aspecto que gera muita curiosidade e há mitos também. A Fatal Model é uma empresa que vende espaços publicitários, basicamente.
Então, não há nenhum tipo de intermediação na relação de quem está anunciando na plataforma e de quem está contratando. Na verdade, esse contato, ele nem acontece dentro da nossa estrutura. A gente nem sabe se efetivamente se concretizou um negócio ou não. O nosso papel até ele fica muito mais no sentido de entregar o lead para aquela pessoa que anunciou. E aí, dali, se desdobra uma negociação que pode se concretizar numa prestação de serviço ou não. Então, o Fatal Model hoje, o cadastro é gratuito. Absolutamente qualquer pessoa que cumpra os requisitos pode se cadastrar gratuitamente. E se essa pessoa quiser, ela pode optar por dar maior destaque ao anúncio dela para atingir mais pessoas. Entendi. Numa cidade grande, isso é interessante, por exemplo. Então, se ela quer ganhar um espaço... Até a analogia do jornal também faz sentido aqui. Se eu quiser um espaço maior no jornal, obviamente, o custo vai ser mais elevado. Isso é totalmente optativo. Então, isso explica muito também, até no campo jurídico, porque o negócio ele é absolutamente legal. A gente digitalizou algo que já existia desde sempre. E aí a pessoa pode optar, enfim, por impulsionar o seu anúncio, ganhar mais visibilidade, enfim. Verdade seja dita, João, tiveram uma grandíssima ideia. Senso de oportunidade que a gente fala aqui. Muito boa. Razão pela qual via em vários meios de informação grandes, como Infomoney, etc., que a Fatal Model ela vem num processo de expansão. Foi anunciado, e aí agora eu tô falando o que eu vi anunciado nas mídias, que ela tinha o objetivo de captar 50 milhões para triplicar o faturamento dela em 2025. João, como é que é isso? Assim, como é que é esse processo de expansão? E internacionalização também, ir para outros países, como é que é esse processo de crescer? Então, estamos nesse processo. Na verdade, desde 2016, que foi quando a plataforma nasceu, esse processo ele segue firme, né? E crescemos muito desde então. Em relação a investimento, a empresa quer sim, né, atingir inclusive novos mercados, ainda há muito no Brasil a ser feito. Novos mercados também? Inclusive. Incrível. Novos mercados no sentido de novos países, né? Sim. Inclusive já estamos aí bem avançados nesse sentido. Internamente já há times que se dedicam exclusivamente a esse propósito, a esse projeto internacional. Internacionalização da marca, Isso. né? E aí sim, a empresa quer sim expandir os seus negócios e como qualquer empresa que nasceu como uma startup, ela vai passar por investimentos, né? Então a empresa está sim aberta a fazer essas conversas, né, com potenciais investidores, com pessoas que atuam no mercado. E como eu coloquei, é uma empresa de tecnologia. De fato, as empresas de tecnologia, de modo geral, funcionam dessa forma. Sim. Né? A gente reinveste praticamente desde que iniciou a operação, na própria operação. Então, a gente quer seguir nesse ritmo, a ideia é exatamente essa. Maravilhosa. E falando em investimento, Rodrigo, como é que a gente ajuda a nossa audiência a captar dinheiro para investir na sua própria vida, nos seus negócios? Exatamente. O advogado empreendedor, Natália, precisa também de ferramentas de investimento. A gente está vendo aqui o caso da Fatal Model, que é justamente buscando investidores para crescimento. Só que o advogado empreendedor, o advogado que tem um escritório de advocacia e quer aumentar a sua operação, quer fazer reinvestimentos, talvez queira empreender também em outras áreas, por que não? Por que não, gente? Diversificação é muito importante. O empreendedorismo para o advogado não precisa se limitar ao jurídico. Com certeza não. Então, a JustCash, a nossa parceira que manda para o jurídico, apresenta uma solução muito interessante, que é justamente a antecipação dos honorários advocatícios. E a partir da antecipação dos honorários advocatícios que a JustCash pode proporcionar para você, você consegue fazer esse investimento a partir de E em algum lugar da tela você vai ter o QR Code aqui para você acessá-los e também o link na descrição. E você vai entender como funciona. O atendimento deles é bem bacana, é bem humanizado, é um dos principais feedbacks que a JustCash tem. E a partir dessa, uma vez fechada a antecipação dos honorários advocatícios, você pode justamente expandir o seu negócio jurídico, expandir os seus negócios, talvez fazer novos negócios, porque para fazer a máquina girar, precisamos também de investimentos. Assim como a Fatal Model está buscando agora novos investimentos para sua expansão, o advogado pode buscar dentro da JustCash e com próprios ativos que ele já tem na sua rotina, está esperando ali aquele ativo que está preso, que é o honorário advocatício dentro do judiciário, ele pode buscar o crescimento. E agora, Natália, só que é importante também falar
até de forma informativa para vocês também, que o advogado tem que se atentar que o processo tem que estar na fase de cumprimento de sentença definitiva. E também é importante que o réu seja ente público ou privado, mas aí tem que ter o bom score também, porque a relação tem que ser boa para os dois lados, naturalmente. A questão de falar, capitalismo. Mas então, o importante é isso. E a JustCash pode ajudar muito o advogado, o jovem advogado, a jovem advogada a crescer e potencializar o crescimento, porque quanto mais potencial de investimento ela vai ter para poder fazer seu crescimento, mais rápido ela consegue crescer na advocacia. Ou seja, pessoal, se você vê esse cenário, pensa bem. Réu pessoa física, infelizmente, não dá. Todos sabemos que é muito mais difícil cobrar de uma pessoa física. Empresa falida, também não dá, porque juridicamente, depois a gente pode conversar, você entra numa fila de credores, aí você vai lá pro final dessa fila. Ou seja, faz cumprimento de sentença, réu, ente público ou privado com bom score. Inclusive, se você tiver de bobeira, consulta seu score aí no Serasa, que é sempre bom. Vai que é no dia seguinte. Vai ver. E segue em frente, vai investir na sua vida para começar 2025 voando. Gente, pessoal, de novo, em algum lugar aqui da tela, o QR Code, e ele liga na descrição aqui no nosso vídeo. João. Quem nunca, né, gente? Esperando um alvarazinho, eu apesar Perfeito! Eu, apesar de 2 anos de exercício aí de advocacia propriamente dita... Você viu na pele o talvez, sofrimento do advogado, né? Talvez aí quase metade desse tempo eu esteja já esperando um alvará específico aí. Exato, a gente estava em São Paulo num evento que a gente palestrou, né, Nath? Que aí a Nath acompanhou, eu e Pedro, aí a gente vendo o dinheiro cair na conta. A gente viu, a gente fez assim, ó, aquele atualizado, é um aí evento, bum! Né? É um evento. Olha, a gente podia ter filmado e gravado e mandado pros Instagrams aí de direito que fala de forma engraçada. Porque assim, quando cai o alvará e todo mundo... Cara, a gente estava almoçando, né? Antes de ir pro evento, cara, foi... Estávamos almoçando. Que momento, Brasil, que momento ver lá os aerinhos aparecendo na conta. Que maravilha. Ainda bem que já estavam almoçando, senão eu ia até trocar o restaurante. Né? Nossa, possivelmente. Já tem um upgrade. E porque também tínhamos muito afinidade, queríamos muito palestrar e a gente já tinha se comprometido. Porque senão nem palestra ia ter mais, entendeu? Aí foi a São Paulo só pra comer. Jogava tudo pro alto. João, falando em exercício da advocacia, assim, de forma estrita, enfim, aquele advogado que litiga, que aguarda o mandado de recolhimento pra botar aquele dinheirinho no bolso. Você atuou um pouco antes de chegar na Fatal Models, você passou por alguns órgãos públicos. Como é que foi sua experiência? Porque a gente tem uma audiência grande de gente que quer saber como é ou que tá lá e quer ver a sua perspectiva. Como é que foi essa passagem? Legal. Desde que iniciei o curso de Direito, eu talvez já no primeiro ano já tenha começado a correr atrás de estágios, né? Então, comecei a acumular uma série de experiências como estagiário em órgãos públicos. Então, fiquei um tempo considerável na Procuradoria do Município. Foi uma experiência bem bacana. Então, assessorava ali os procuradores na construção mesmo de peças ali em que o município era parte, né? Judicialmente. Depois tive uma experiência bem bacana também na Procuradoria da Fazenda Nacional. Foi mais curta. E tive também uma experiência... na Justiça do Trabalho. Essa foi talvez a mais longa ali e foi na pré-Fatal Model. Foi naquele momento que eu fiz essa... Não sei se dá para falar migração, né? Mas fiz essa... Pode ser considerado. Tive essa oportunidade. Acho que dá pra dizer que é uma transição. E aí esse estágio, né? No Tribunal Regional do Trabalho lá da 4ª Região do Rio Grande do Sul foi de muito aprendizado, assim. E eu até ali... tinha praticamente certeza que eu iria ser servidor público. E eu estava muito feliz com isso, era o meu propósito, era o meu objetivo. Cheguei um pouco antes também, ser de fato aprovado no concurso público para uma posição administrativa lá no município. Acho que cheguei a atuar cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, e foi quando o evento Fatal Model aconteceu na minha vida. E aí eu entendi ali, a partir daquele momento, de que talvez a vocação que eu imaginava ter para o serviço público, na verdade, eu não tinha. E eu acho que o serviço público é um lugar bem bacana, mas eu acredito muito nisso da vocação, de fato. Eu acho que as pessoas precisam ser vocacionadas, assim. Porque quem leva a sério a posição que tem no serviço público tem muitas oportunidades de mudar, de fato, a vida das pessoas. Sim. Na Justiça do Trabalho eu vi muito isso, assim, a oportunidade de fato, resolver questões ali que para aquela pessoa fazia muita diferença, né? Mas eu acho que tem esse fator muito importante, que é o fator vocação. E aí eu entendi em algum momento que talvez eu não tinha. E aí, enfim, aí cheguei na Fatal Model e foi muito interessante, assim, na verdade, eu vi uma posição aberta para
para um cargo administrativo ali também em uma empresa de tecnologia, naquele momento era essa informação que eu tinha, que tinha 40 pessoas. Né? E aí participei do processo seletivo, fui chamado. E aí entrei num momento que tinham 40 pessoas e em 6 meses nós éramos 100 pessoas. Nossa. E aí depois, mais um ano, a gente era 200. E como é que foi esse desafio, irmão? Cara, foi maluco. E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a minha gestora eu tava ali talvez no 5º ano da faculdade de Direito. A minha gestora me chamou e ela disse, olha, existe um e-mail aqui, que é o jurídico@fatalmodel, e chegam umas coisas aqui que talvez tu possa me ajudar. E eu disse, vamos ver esse e-mail. E aí ali foi que abriu a porta, de fato, para o que hoje é um departamento jurídico da Não havia, então, um Fatal departamento Model. jurídico estruturado. Não havia. Rodrigo, era uma empresa com 40 pessoas. Você está no Brasil. E uma startup, Não, né? eu falei pelo corte, né? Então. Eu falei pelo corte, pô. E uma startup, né, gente? Não é... obviamente, não é uma prioridade para startup. A ideia é investir em tecnologia, produto, marketing. Então, o jurídico, quando der algum problema, a gente pensa sobre isso. Você pensa para quem que você vai gritar. Exato. Gente. E aí, naquele momento ali, nasceu o departamento jurídico. Eu comecei ali a dar uma atenção para aquele e-mail, repensar possíveis fluxos, possíveis melhorias. Eu via chegar situações ali que eu via, quem sabe se a gente mudar o processo lá na ponta, no atendimento, isso já nem chega aqui. E aí a gente foi construindo a partir disso, começou a trocar ideia com alguns escritórios de advocacia parceiros. Então, esse processo também de captar um escritório, conversar, ver se faz sentido para a marca. Eu também fiquei à frente naquele momento. E aí, enfim, aí foi só crescendo. Em algum momento eu já não conseguia mais atender a demanda que originalmente eu tinha. Então, eu fiquei ali full-time jurídico. E aí, hoje o departamento jurídico da Fatal Model, ele é composto por mim, pela minha gestora, a VP da nossa área, que tem também outras áreas, né, no guarda-chuva dela. E aí é eu, como gestor do time, e mais 3 colegas advogados. E aí há uma outra frente também que fica no guarda-chuva do jurídico, que é a frente ali de prevenção e combate à fraude, né? A frente antifraude que eu comentei. Também fica no guarda-chuva do jurídico, e aí nós temos ali pelo menos 14 pessoas auxiliando nessa área. Quanta gente. Caramba, que incrível. Gente, eu acho assim, esse desenvolvimento de empresas em crescimento, e aí são 2 fatias que a gente pode falar, né? Da empresa mesmo, né? De você estar numa empresa e vê-la crescer muito e agressivamente. Eu passei por isso também quando eu estava num jurídico interno. Isso é uma loucura, mas ao mesmo tempo é muito bonito, porque você tá ali quase desde o D0, né? Então você vê uma coisa sendo criada, isso é de uma satisfação incrível que eu, por sorte da vida, tive o privilégio de ver 2 vezes na empresa em que eu trabalhava anteriormente. E no Manda pro Jurídico também, que foram esses 2 pontos. E na segundo aspecto eu não. Tem gente que acredita em sorte. Eu acho que sorte existe, mas eu acho que a sorte é que você tem que estar muito preparado quando a sorte vem. Você aplicou para uma vaga com um ponto de vista, com uma função específica, acreditou numa empresa ou naquela hora viu que fazia sentido. E aí, olha só como a coisa cresceu e que tipo de desafio profissional você não vivenciou. Porque eu acho que uma das coisas, eu sempre falo isso, vocês já devem ter me ouvido falar isso, assim, uma das coisas mais importantes que um profissional tem, e é por isso que profissionais mais sêniors, eles são... Apontou pra mim por quê? Não, porque você falou de etarismo no início. Tá, entendi. Profissionais mais sêniors, eles têm... E você mas não pode... eu tô fazendo isso. Gente, eu vou fazer 34 anos daqui a umas 3 semanas, tá? Me mandem parabéns. Mas a senioridade, não necessariamente, ela tá diretamente conectada à idade. Exato. Isso que eu ia falar. Como a experiência, que ela tá atrelado às suas vivências, em que se desconectam com quantos anos você tem, elas são das coisas mais importantes para um profissional. Eu tenho uma profissional no meu time de tributário que ela tem 20 anos de atuação em tributário. Ela tem mais anos de atuação em tributário do que eu tenho de formada. A experiência dela, qualquer coisa que bata dentro do meu time de tributário, ela já viu. Qualquer coisa. É verdade. Isso é uma coisa que tem um valor inestimável. E por que eu tô dizendo isso? Porque isso que você tá vivendo, João, é de um privilégio muito específico, porque o tipo de experiência que você está desenvolvendo
é pra pouquíssimos, né? O tipo da oportunidade que surgiu na sua vida. Eu né? acho que tem, assim, a gente fala muito de nicho, né? Mais do que área hoje em dia que não manda pro jurídico, porque é uma tendência de mercado, né? De focar mais em nicho do que área. Sim. E eu acho que existe um macro nicho, digamos assim, que são mercados desregulados. Eu acho que é uma área... Eu acho que é um debate muito interessante. A gente já trouxe aqui, inclusive, o teu sócio, o Daniel, você deve conhecer o Daniel Sim. Becker, para falar sobre a questão do digital, cripto, essas coisas também. Conversamos com o Daniel Niero sobre cripto também, criptoativos. Sim. Então, eu acho que esse tema é um eterno oceano azul, porque sempre sempre haverá mercados desregulados, porque o mercado sempre cresce. Né? Então, eu acho que... e você está vendo o núcleo desse crescimento dentro da sua atuação é uma experiência assim que é um privilégio, eu imagino. Não, Sem dúvida, mas eu digo para vocês, do advogado júnior até o sênior, master, hiper, ele não teria um dia de tédio no jurídico da Fatal Model. Isso eu garanto para vocês. Porque todo dia é algo diferente. Todo dia é algo diferente e com um olhar também muito interdisciplinar. Assim, 99% dos casos não se trata apenas de jurídico. Sim. Ou tem algo de comercial, ou tem algo de marketing, ou enfim. A gente tem e todo dia uma oportunidade de fazer trocas também com outras áreas e ter um aprendizado diferente. Então, isso é o que se tem, assim, inclusive, de mais interessante. Eu faço algumas trocas ao longo do dia, assim, com pessoas de várias áreas, e aí eu vejo que e na Fatal Model todo mundo sempre vê isso como uma oportunidade, assim. E aí a pessoa já faz uma pergunta, e já anota. Então, a gente tem muito isso também da troca Isso é legal, e do aprendizado. A cultura, né? É uma cultura, exatamente. Naturalmente, essa cultura foi instalada ali, ela foi se desenvolvendo com a empresa. Olha, João, eu acho que você tá com a faca e com o queijo na mão. Mas falando agora, vou puxar o gancho, tá? Vou puxar um gancho porque eu pensei aqui na intuição aqui. Sabe como é que o advogado autônomo pode ter a faca e o queijo na mão também? Eu sei, mas não vou contar para você poder fazer a nossa... Fazer o gancho. A nossa Obrigado, publicidade. Não estraga. Através da YouLegal, gente. A YouLegal é uma plataforma que hoje em dia propicia o dinamismo para o advogado autônomo aqui no Brasil, porque você consegue ter todas as informações dos seus processos na palma da sua mão, na frente da tela do seu celular. Porque, assim como a Fatal Model também tem várias questões que precisam de dinamismo no seu dia a dia, o advogado também que fica correndo de cartório em cartório, fica fazendo audiência, fica atendendo cliente, fica montando peça, enfim, precisa também de ferramentas que propiciem essa maior facilidade. E aí eu vou te explicar como é que é o YouLegal, eu vou te ajudar com isso, tá? Porque com a YouLegal você não precisa mais consultar os processos manualmente, que a gente fazia. Lembra quando a gente era estagiário, quando a gente era advogado júnior, ficava fazendo aquele acompanhamento de processo na planilhazinha, lembra aquele negócio? Então, você não precisa mais fazer isso. Eu te dou essa notícia boa. Porque lá, você vai fazer... A própria plataforma, a YouLegal, vai fazer uma busca automática de cada movimentação judicial usando apenas o número da sua AB. É assim, você baixa o aplicativo, vai estar o espacinho para você cadastrar a tua AB e a partir dali vão pescar todos os processos que você está envolvido e lá você vai fazer acompanhamento. Rodrigo, é só isso? Não, porque você vai receber as notificações das movimentações judiciais e das intimações que você vai receber por push, ajudando a economizar tempo e concentrar a sua advocacia no que realmente importa. Mas é só isso, Rodrigo? Não, não é só isso, cara, porque você ainda tem facilidade de pagamento, porque lá você consegue fazer pagamento por cartão de crédito, via Pix e as taxas mais acessíveis do mercado. Além de também ter o assinador digital, porque você consegue enviar documentos e buscar a assinatura dos seus clientes e as suas assinaturas a partir da YouLegal. Isso tudo, gente, de forma gratuita, simplesmente baixando dentro do seu... como eu posso falar? Plataforma de aplicativos, né? Seja Android, seja iOS. E lá você vai ter acesso à plataforma e vai conhecer todas as funcionalidades dessa iniciativa, dessa empresa que está buscando justamente trazer benefícios. A gente estava falando de propósito anteriormente. A YouLegal se propõe com esse propósito a facilitar a vida do advogado, da advogada autônoma no Brasil, porque já baixa a dificuldade que a própria advocacia nos impõe. Então vamos dinamizar, vamos facilitar o que pode ser facilitado. E aí o YouLegal está aqui para te ajudar. Com certeza. Certo, Nath? Falando em dificuldades que a vida nos impõe, o que seríamos nós e o nosso desenvolvimento profissional se não fossem as dificuldades que surgem, gente? Os nossos problemas são um presente para a nossa vida. Lembrem disso. Exatamente. Falando nisso, João... Link na descrição e QR Code em algum lugar da tela. Sempre importante frisar. Falando nisso, João, aqui no Rio de Janeiro, recentemente, teve um projeto de lei que
pretende vetar o marketing, inclusive digital, dos sites que propagam conteúdo adulto. E todo mundo aqui já entendeu que a Fatal Model é um site de anúncios de conteúdo adulto. Como é que é esse desafio? Como é que esse tipo de coisa é recebida? Alguns outros municípios também estão falando. Como é que internamente isso é recebido? Legal. Então, é um projeto da Assembleia Legislativa do Rio, né? Foi aprovado aí recentemente, a última informação que a gente tem é essa, um projeto que nesse momento aguarda a sanção do governador do estado. De fato, a gente recebeu com preocupação, obviamente, né? Mas posso dizer também que ninguém não dormiu na Fatal Model por conta desse projeto. Por que eu coloco isso, né? A gente tem uma lógica de enfrentamento consciente, no seguinte sentido, a gente, de fato, de algum modo, espera que vão haver reações na sociedade, nas instituições, por a gente colocar no debate, para ser discutido, uma pauta em que, na maioria das vezes, ninguém quer falar sobre, né? Porque a gente está num país, infelizmente, extremamente hipócrita, né? Então, é o famoso elefante na sala, né? Então, sim, exato. Então, ninguém quer falar sobre o assunto, é natural que surjam essas iniciativas. Mas, obviamente, a gente recebeu com preocupação o projeto, né? Como a Natália bem falou, que pretende aí vetar a publicidade. Muito sobre um pretexto de proteção à criança e adolescente, né? O que a gente entende que não encontra lógica a partir do momento de que a gente, de fato, não expõe nenhum tipo de conteúdo restrito, como eu falei lá no início, né? Se trata da marca da empresa. Segundo ponto, né? Se alguém acessar a plataforma, há ali um aviso de que se trata de um conteúdo restrito para maior de 18 anos. Assim como se você acessasse um site de cerveja, por exemplo, de bebida alcoólica, alcoólica, de uísque. Exato. É o que é esperado. Então, a partir do momento que alguém acessa a plataforma e essa pessoa não é maior de idade, a gente entende que, na verdade, quem falhou ali foi a própria pessoa que cometeu essa ilicitude ou quem ali, num contexto, teria um dever de guarda, né, de cuidado, de zelo. Então, e a gente, inclusive, tem uma série de funcionalidades e de políticas para evitar que o acesso ao site ocorra por pessoas menores, enfim. Mas, ainda assim, eu acho que a pauta nem é tanto essa, porque a nossa publicidade ela é absolutamente respeitosa, enfim. Quanto a esse projeto da Assembleia Legislativa do Rio, especialmente, a gente tem uma visão muito clara e uma sincera expectativa de que o governador do estado proceda ao veto à proposta. Nosso entendimento é que se trata de um projeto inconstitucional, né, por uma situação ali simples de vício de competência, né? Tá lá no rol, salvo engano, do 22 da Constituição, não vou lembrar o inciso, perdão pro meu professor de constitucional, as competências privativas da União, né? E uma delas é legislar sobre propaganda comercial. Então, não compete ao Estado do Rio de Janeiro, assim como nenhuma outra unidade da Federação, falar sobre a matéria. Ainda assim, isso seria contornado se em algum momento o Congresso Nacional decidisse discutir o assunto, né, e construísse uma legislação nesse sentido. Mas ainda assim a gente entende que haveria um vício material, né, porque há uma questão, inclusive, de censura prévia, né, de livre concorrência, né? Exato. Então, uma pergunta, você com certeza está mais por dentro da parte técnica desse debate do que a gente. O CONAR seria o órgão que vocês entendem como competente para fazer essa fiscalização, fazer essa questão, ou seria algo já relacionado à Câmara dos Deputados? Enfim, qual é o racional a partir do posicionamento técnico de vocês? Sim, a gente, na verdade, ainda aprofunda o estudo técnico acerca da matéria, né, conversando com uma série de advogados com trânsito, inclusive em tribunais superiores, questões constitucionais. Então, acho que a gente ainda vai ter muita oportunidade para aprofundar o debate, mas a gente entende que deveria, inclusive, haver, se for o caso, uma emenda à Constituição para tratar da matéria. No sentido de vedar a possibilidade, mas ainda assim talvez essa não seria possível pelo provável vício material que eu comentei aqui, no sentido de livre concorrência, de censura prévia, o que nem por emenda constitucional seria possível, haja visto se tratar, né, de questões ali de direitos fundamentais. Porque na realidade a visão geral é que é um projeto de lei que ela confronta diretamente uma previsão constitucional. Sim. Existem muitas vezes, acontece muitas vezes dentro das câmaras, projetos de leis que eles existem e eles vão a público justamente para angariar votos e
firmar um posicionamento Exato. dos deputados que estão pretendendo aquele projeto de lei. Então, quando o Rodrigo faz essa pergunta sobre quem regularia a propaganda, quem regula a propaganda, como regula qualquer propaganda, é o CONAR. É o CONAR, né? Então, assim, isso Exato. é indiscutível na realidade, né? Porque, enfim, é o CONAR que tem que regular. A menos que houvesse alguma discussão que houvesse uma emenda constitucional, a menos que houvesse uma lei infraconstitucional que deliberasse. Mas até o presente momento, hoje, 13 de setembro, não, gente. Novembro. 13 de novembro é o CONAR. E, gente, sim, esse tipo de coisa acontece. Você criar um projeto legislativo que ele tem um cunho político e não um cunho jurídico, né? Já até conversamos sobre isso em outras oportunidades. Fica evidente esse cunho, inclusive, moralista da proposta a partir do momento de que ela se propõe somente ao serviço que hoje a Fatal Model se propõe a executar. Exato. Não há, por exemplo, nenhuma menção à questão de casas de aposta, de bebida alcoólica, todas Casas de aposta, direcionadas inclusive, a maiores de 18 regulamentadas. anos. Exato, Sim. exato. E potencialmente, acho que não cabe a gente aprofundar esse debate, mas potencialmente muito, muito mais danoso às famílias, né, ao orçamento das famílias, à renda, né, do que uma atividade lícita, exercida por pessoas maiores de idade, que estão ali por livre e espontânea vontade, com autonomia. Então, acho que a proposta ela tem esse cunho absolutamente moral, né? E a gente, sinceramente, tem sim a expectativa de que o projeto ele não ganhe vida no ordenamento jurídico brasileiro, muito com base nisso que a gente pontuou aqui e talvez até no compromisso mesmo do governador do Estado em preservar até recursos do Estado nesse sentido, porque se criaria uma discussão, né, talvez jurídica acerca da proposta, né? Isso precisaria, né, envolver ali recursos no sentido do Estado defender a legislação. Então, a gente acredita que, de fato, tem essa possibilidade do governador aí proceder o veto a essa proposta. Eu acho que... Desculpa, fala. Não pode falar, não, porque de fato alguém vai ter que levantar a inconstitucionalidade, aí você vai ter que... Aí as empresas interessadas, não somente a Fatal Model, iriam no judiciário, aí você vai ter o legislador o julgador criando uma decisão, então aí você entra nessa onda jurídica brasileira, né? Que aí você envolve muitos atores para discutir algumas coisas que muitas vezes não faz sentido, né? Você gastar máquina pública para discutir sobre isso, Posso né? fazer... Desculpa. E não é provável que talvez nem só as empresas, né? Porque acho que aqui não se trata tão somente de uma questão com aspecto privado, né? Por conta do negócio da Fatal Model. As pessoas acompanhantes são bastante organizadas também, né? Existem associações de defesa dos direitos das pessoas acompanhantes. A partir do momento que a legislação brasileira tenta começar a cercar esse assunto, é provável que essas associações também vão querer fazer algum movimento jurídico no sentido de preservar o exercício da atividade e o seu entorno, né? E essas associações, como a Nath comentou, são associações que teriam, sim, muito provavelmente, até legitimidade para propor ações no sentido de controle de constitucionalidade, enfim. Então, acho que é um assunto que a gente pode... a gente não precisa chegar nesse ponto. Sim. E a nossa expectativa é essa. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que você acabou respondendo a minha pergunta, que eu ia falar... Muitas vezes o propósito... Eu não sei, se você corrija-me se eu estiver errado, mas eu sinto que às vezes certos debates, e aconteceu mais recentemente com as bets, e potencialmente pode acontecer agora no sentido da Fatal Model, dos ou das acompanhantes, eu entendo que muitas vezes pode ter como estratégia um enfrentamento público para gerar um debate. Mas não é... E esse projeto-lei aqui tem um potencial gigantesco de um debate público. Faria sentido, do ponto de vista estratégico, esse debate tomar uma proporção maior? Ou como você falou, realmente não faz sentido? A gente quer debater o assunto, mas a gente não precisa Chegar do projeto para debater. Entendi. Já há um trabalho nesse sentido, inclusive, com marketing, Não, né? E outra, assim, quando você está falando de um negócio, a propaganda em si não era uma questão inicialmente discutível em relação a esse negócio. Você tem outros aspectos do negócio que precisam ser discutidos, que socialmente devem ser discutidos. Agora, a propaganda não deveria ser uma dessas coisas, né? Por isso que eu comecei falando que eu imagino que seja uma coisa que tenha muito mais relação com fixar um posicionamento dos deputados, né? Porque os deputados, eles são votados de acordo com o reconhecimento, inclusive de valores
que eles têm e as outras pessoas veem neles, do que eu acho que um aspecto jurídico. Porque juridicamente é simples, né? É simples. Mas são essas questões acabam... aquele lance que a gente falou até do caso do Pediri nas últimas semanas, a gente conversou com o Daniel Aguiar, justamente do caso se tornar midiático. E aí começa a trazer outras camadas pro debate, que aí entra no papo moralismo, entra no papo, enfim, do cara querendo, ter motivos alheios ao próprio tema mesmo para poder, enfim, conseguir alguma mídia. Enfim, foi só uma ponderação que eu trouxe, mas até falando sobre já a estratégia de marketing de vocês, vocês sabem que eu sou entusiasta de futebol, então eu tenho que perguntar isso aí do caso. E o que você pode falar também, é importante falar isso, que existem coisas ali que são sigilosas, a gente tem que respeitar naturalmente. Mas como é a experiência com o futebol, o Vitória da Bahia teve uma experiência com vocês bastante relevante, na minha opinião, que tomou proporção nacional esse debate. Como é que foi? Como é que você deve contar aí o seu olhar, sua experiência sobre isso? É bem bacana. Primeiro vou falar da minha experiência. Eu nunca tive nenhuma relação afetiva com o futebol, né? Na minha casa não se assistia futebol, não era algo assim, não era um assunto, né? E eu passei inclusive a buscar entendimento a respeito de tudo que envolve o futebol a partir da Fatal Model, porque, claro, no jurídico a gente recebe um contrato e há coisas ali que requerem não só um conhecimento jurídico, mas um conhecimento do contexto ali do futebol. Do negócio, do né? negócio, exato. Porque, eventualmente, por exemplo, se um clube ele está na Série A, Série B, ele tem acesso, ele é rebaixado, isso pode ter repercussões contratuais também. Uhum. E aí, a partir daí que eu quis me aprofundar no assunto assim, e buscar entender. E, acidentalmente, tive a sorte de montar um time com 3 pessoas ali no núcleo jurídico que são pessoas extremamente entusiastas de futebol. Rodrigo, Lívia, Tina, até o Fatudo não gosta pouco de futebol, né? Inclusive, o Rodrigo Fatudo, que está aqui junto com a gente, é o quê? Botafoguense, né, Rodrigo? Tá triste ele, tá triste. E aí, é dia 30? Como é que é? É dia 30, né? Dia 30. Abriu o sorriso, gente. O semblante mudou aqui, né? Tá até brilhante, E aí, como somos do Rio Grande do Sul, com exceção do Fatudo, as outras 2 colegas ali é a dupla Grenal do time, né? nos pega também lá, né? Exato. Então, aprendo muito com eles a respeito de futebol. Mas não vou fugir da pergunta sobre o case Vitória. Não, tá tranquilo. Tô adorando, cara. Vai falando isso aí, que isso aí é um tema que me amarra. Legal. O Vitória foi ali o primeiro clube maior que abriu as portas para a Fatal Model, né? A estratégia ali de investimento em marketing e futebol, ela começou há bastante tempo, na verdade, patrocinando jogos específicos com clubes um pouco menores. E o Vitória foi um dos primeiros clubes ali maiores que abriu as portas para a relação conosco. E houve muitos ganhos de ambos os lados, né? Tanto da Fatal Model, tá havendo inclusive, né? Da Fatal Model e do Vitória. Surgiu ali há um tempo atrás o debate acerca dos name rights, né? Foi um debate bem interessante. A questão ela foi levantada, na verdade, num primeiro momento, para conversar com a torcida do Esporte Clube Vitória, entender como a torcida via a relação. A torcida do Vitória é uma torcida incrível, muito engajada. Muito. E aí houve, inclusive, ali uma consulta à torcida, né? Naquele momento, a consulta, a torcida entendeu que o Vitória poderia, sim, negociar, se tivesse interesse, o nome do estádio, os name rights do estádio, mas a torcida entendeu que o nome do clube não deveria ser negociado. E foi um resultado muito interessante, né? E aí essa possibilidade de negociação ela está nesse status ali, ficou nesse status. Há uma série de fatores que envolvem a questão dos name rights, até uma certa novidade no contexto jurídico brasileiro, se pensar em outros países. O que é uma loucura, né? Esperar pensar que demorou muito. A gente até conversou isso na nossa reunião prévia, que o primeiro naming right da história era até o Los Angeles Lakers, que é a maior franquia, né, de basquete do basquete americano, que estava precisando de dinheiro na época. E aí que ele falou, vou vender o nome da minha arena para um patrocinador, acho que nem mais o mesmo hoje em dia. Mas o ponto disso, eu tô falando que isso é final da década de 70 e início de 80. E olha, a gente está nesse debate hoje em dia, em 2024, no Brasil, né? É só para contextualizar esse tema, poxa. Essa demorou. Geralmente as coisas acabam chegando, principalmente no campo legislativo, acabam chegando um pouco depois aqui, mas essa especialmente. E ainda mais com coisa de mercado, né, cara? Normalmente vai mais rápido. Muito, exato.
Mas é uma possibilidade muito, muito interessante para os clubes, de maneira geral, para as empresas, né? É um ganha-ganha. Então, é uma possibilidade, de fato, bem interessante. Agora, há alguns aspectos, inclusive, por exemplo, a mídia, a imprensa, ela tem uma resistência, né, em tratar publicamente quando há uma negociação de name rights. Agora, eu percebo que, mais recentemente, que parece que... Tá flexibilizando. Que tá flexibilizando, mas ainda assim, se usavam de alguns artifícios para quando iam mencionar o nome do clube, não mencionar o nome ali acrescido da marca, enfim. O Bragantino, né? Exato. Durante muito tempo, o Bragantino é Red Bull Bragantino. Mas isso, Acho gente... que eles falavam RB, né? Mas isso, gente, vocês têm que pensar que eu, por um acaso, recentemente, semana passada, eu tive uma experiência num estádio nos Estados Unidos, em Nova York. Aqui no Brasil, a gente ainda Fiquei tá com uma muito... inveja, você lá, fiquei vendo, falei, nossa... Vamos um queria dia tá lá. juntos. Vamos. A gente tem que pensar que o Brasil, E aí, né, criou um recorte apartado da nossa entrevista de hoje. O Brasil tá muito distante de criar um consumo de fato de sportainment. E o sportainment tem total relação com name rights de estados. Eu estava no MetLife. É o MetLife. MetLife Stadium. MetLife Stadium, indiscutivelmente, e é assim Todas que ele vai as ser arenas. tratado. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Morumbis, que é uma coisa recente, que ele tá tentando solidificar. No próprio Rio de Janeiro, você tem uma discussão agora do futuro estádio do Flamengo. Qual vai ser o name rights? Então, a gente ainda tá numa discussão muito incipiente que tem relação não só com o name rights e nem com as empresas, mas com um tipo de negócio que no Brasil hoje ainda não se desenvolve, que é o sportainment. A gente faz uma exploração econômica pífia disso. No MetLife Stadium, gente, ele é um estádio grande e ele é alto. Ele tem vários andares. Em cada andar, você tem uma série de lojinhas que vendem bebida, que vendem comida, que vendem souvenir. Você entra no estádio aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar no Rio de Janeiro, que é a experiência que eu já tive no Maracanã. Você só tem esse tipo de coisa de uma forma tão clara para você vivenciar essa experiência do estádio quando você tá numa área, no Maracanã específico, que é no Maracanã Mais. Que, inclusive, é liberado porque você paga um valor a mais por isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante essa discussão e ela é grande. E ela tá num nicho grande. E aí, falando de mercados desregulados que tem um oceano azul muito grande de exploração, essa é uma área que no Brasil tem também ainda. Eu tava tentando lembrar aqui, eu como acompanho mais, eu lembrei de 3 com naming rights. Tem a Neoquímica Arena, o Morumbis e o Allianz Parque. De 20 clubes... Você tem 3, né? 3. Fatudo, se tu lembrar de mais algum, aí tu me avisa. E aí, Fatudo, sabe de algum? Mais algum com name right? Eu acho que não tem. Não tem. A Arena MRV, do Galo, também. Inclusive agora teve, né? Aquelas cenas lamentáveis, assim. Então, lamentável. quer dizer, são 4. São 4 de 20. Se tu pensar que todas as ligas americanas, por exemplo, tem name right em todas as arenas... É uma oportunidade, né? É uma boa eu acho que, oportunidade. geralmente, esse tipo de situação a gente tem que ver como uma oportunidade. Imagina, Exatamente. manda pro Jurídico Stadium. Pô, aí eu fico maluco. MPJ Stadium. O Morumbis, particularmente, eu achei uma sacada sensacional. Ficou muito legal, E até né, do ponto cara? de vista, ficou mais fácil pro público aderir, né? Que só botou só um S. Exato. Não, e seguindo no papo da experiência com Vitória da Bahia, tem o caso da ação do Ministério Público, que, enfim, estava tentando buscar justamente enfim, conta pra gente. Explica Acho que pra você gente. vai explicar melhor que todo mundo. Houve, há um tempo atrás, acho que deve fazer cerca de 1 ano, mais ou menos, uma representação que foi distribuída no Ministério Público Federal por conta do assunto publicidade, né? A publicidade, ela poderia ser feita nos estados ou não, e aí alguém solicitou que o Ministério Público Federal, um cidadão solicitou que o Ministério Público Federal analisasse a legalidade da nossa publicidade, especialmente pensando no case Vitória. Naquele momento, o Ministério Público Federal declinou da competência, isso acabou numa promotoria de infância e juventude de Salvador. E foi um case para nós bem interessante, porque o entendimento da promotora de justiça é que não havia absolutamente nenhum risco, nenhum potencial risco à criança e adolescente, especialmente, que a publicidade era absolutamente legítima, né? Que se tratava de um contrato entre 2 entes privados, né? Uma empresa privada e um clube, e que não havia ali nenhuma ofensa, nenhuma legislação infraconstitucional, especialmente. Então, foi um case interessante porque ressaltou a legalidade do que a gente faz. E a gente, de fato, tem muito cuidado em tudo que a gente faz, porque a gente sabe que, pela natureza do negócio,
a gente muitas vezes é olhado de forma diferente. Então, até comento com o pessoal, não podemos deixar a ponta solta de preferência, né? Se Exato. uma empresa aí com um modelo de negócio mais tradicional tem um cuidado X, a gente precisa ter 2X. Então, a gente recebeu com muita satisfação o despacho ali de indeferimento da representação, porque a gente, de fato, já sabia que a gente não estava fazendo nada à margem da legislação e foi um case interessante para nós nesse sentido. Se tratando de documento público, a gente pode disponibilizar para nossa audiência? Pode, bacana. sem nenhum problema. Tá, beleza, vamos disponibilizar. Ju, a gente alinha aí um jeito de... Não, a Beca pode colocar o nome. Disponibilizar isso aí. O nome não, perdão. O número. E aí verdade. você consulta. É verdade, fica mais principalmente fácil. você, estudante de direito ou profissional do direito, que é a curiosidade. É bem interessante, sim, principalmente porque a gente tem uma audiência e nós, né, eu, Pedro e Rodrigo, temos uma postura jurídica muito empreendedora, não só no sentido do que a gente faz, como a gente trabalha, mas também como incentivo. E quando você vê uma empresa que está sendo disruptiva no mercado e que ela passa por dificuldades naturais da novidade, ela não somente é intrínseca com o business, mas também com a novidade. Toda novidade gera algum tipo de receio natural. É muito interessante porque eu acho que demonstra que sempre tem muito espaço para crescer. A gente às vezes fica pensando, sei lá o que saturou, sei lá que nicho saturou, não sei o quê. Gente, sempre tem espaço para crescer para quem consegue olhar o mundo de maneira um pouquinho diferente. Sempre vai ter. Exatamente. Então, e é justamente isso. Todo mundo tem um olhar diferente. Então, por que não também ver qual é o olhar que você pode trazer para ser materializado, né? E eu queria justamente falar que é bacana ouvir tudo que a gente trocou aqui, porque é uma iniciativa muito corajosa se abrir ao debate da forma como a Fatal Model se propõe a debater, porque naturalmente, enfim, em função do conservadorismo, até posso ir um pouco mais longe, em alguns casos, do falso moralismo de certa camada da nossa população, a gente acaba deixando de conversar sobre o elefante na sala, né? E, cara, eu parabenizo pelo trabalho e pela franqueza de falar sobre temas tão relevantes assim e que estão na nossa sociedade há tanto tempo, não só brasileira, né? Sim, sim. Legal, a gente agradece. Eu fico muito contente pela disposição de debater o tema. A Fatal Model, a gente tem certeza que ao longo aí de todo o tempo que a gente tem no negócio, a gente já conseguiu mudar algumas percepções, já conseguiu fazer com que pelo menos o assunto seja debatido, então isso já significa muito. Isso é verdade. Com certeza. Tem muito a ser feito ainda, sem a menor dúvida, mas a gente tem bastante satisfação porque muito já foi feito também. Antigamente havia uma censura velada, digamos assim, sem né? dúvida, sem dúvida. Ainda não temos nenhuma pesquisa concreta nesse sentido, mas não tenho a menor dúvida que se fosse feita, a percepção da sociedade brasileira... Vamos botar aí, há 10 anos era uma, e hoje ela, sem dúvida, é outra. Ainda muito negativa, infelizmente, sim. Mas, sem dúvida, houve um avanço. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu gosto agora da sua visão otimista. Eu tendo a ser um otimista patológico, assim, com as coisas. É claro que a gente identifica diversos problemas na sociedade. A gente está para soltar, inclusive, no dia de hoje, tá? A gente está para soltar o projeto Manda para Elas também. Uhum. E que há... muito a ser desenvolvido, mas só da gente poder estar conversando sobre temas como no Manda Pra Elas, que é sobre... a gente pode falar feminismo de forma... Liderança feminina, Liderança né? feminina. A posição da mulher na sociedade. Misoginia, enfim, temas extremamente relevantes. Agora também está falando sobre um tema super sensível para a sociedade. Enfim, eu tenho como desafio que o Manda seja um lugar para esse tipo de debate também, claro, trazendo o aspecto jurídico para a gente poder não perder também, como é que falava na redação do Enem, fugir do tema, né? Para não fugir do tema. Fuga do tema. Não tangenciar. Fuga do tema. Exatamente. Fuga do tema. Porque é assim que a gente consegue também, eu entendo, eu acho que todo mundo concorda também, a Nath também, que a gente consegue agregar valor não só para o aspecto jurídico, para o nosso mercado, mas também de uma forma para a nossa sociedade também. Com certeza, gente. Joãozão, mais alguma coisa a trazer? Alguma ponderação? Algo que você queira falar que não foi perguntado também? Não, gratidão. Acho que foi perguntado tudo que foi... Enfim, várias oportunidades de quebrar alguns mitos acerca do negócio. Acredito que o mercado jurídico tem muito a ganhar, né, com esse tipo de debate. A gente, geralmente, os debates eles chegam no âmbito jurídico quando a coisa ela já passou por algumas fases, né, na sociedade. Sim. Então, acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar para diminuir esse gap, né?
tanto jurisprudência, produção legislativa de modo geral, ela tende a começar a acontecer a partir do momento que já não tem mais saída, muitas aspas, né? O caso das bets é um desses. É verdade. Então, o Estado, ele só chega quando, não tem mais o que fazer aqui. Quando o Estado desiste. Então, pelo menos eu preciso participar. É isso aí. Eu quero uma fatia do bolo arrecadatório. Eu quero dar uma mordida nesse bolo. Então, a gente precisa trabalhar para tentar diminuir esses gaps, né? Eu acho que o jurídico, ele tem todo o potencial de participar dos debates desde o início. A gente não pode ser conservador, né? Eu converso com algumas pessoas, assim, com um perfil mais startupeiro, e aí todas me dizem assim, se eu tivesse seguido o conselho do advogado, que ele me deu antes de eu começar o negócio, eu não teria existia. Então, verdade. A gente precisa trabalhar para quebrar isso, né? E tem várias, assim, né? A Uber, várias outras marcas também que começaram com esse uma resistência. Com esse espírito disruptivo. Não, foi o que eu falei antes. Quando a gente está tratando aqui, óbvio, da Fatal Models, você tem, claro, uma primeira visão, para quem nem sabe exatamente o que o negócio faz, que tem muita relação com o moralismo, que tem relação com aspectos culturais da nossa sociedade. Mas, a parte dessa especificidade, você também está falando de um novo tipo de negócio, que, como qualquer novo tipo de negócio, gera um nível de resistência. Sim. Só que essa resistência é uma resistência que acontece a priori. Depois todo mundo entende que a sociedade ela caminha para frente, que novos negócios vão crescer, que novos modelos de negócio vão se desenvolver e que muita gente vai ser beneficiado com isso, porque é assim que é. E aí falando especificamente do business da Fatal Models, que é uma empresa de tecnologia que faz uma hospedagem de anúncios, de conteúdo adulto, ela tem uma relação com um negócio que existe e que as pessoas simplesmente querem negligenciar. E elas aí estão negligenciando não só as partes que fazem relação para que o negócio aconteça, mas também negligenciar aspectos sociais, negligenciar regulações específicas, sejam elas desde o aspecto processual, prático e de eficiência, até mesmo do aspecto arrecadatório e de tributação. Então, eu acho que vocês vão me ouvir falar sempre, eu sempre vou falar, não, para mim não existe frear o rio. O rio corre, e esperto é quem tá correndo com o rio. Se você tá querendo frear o rio com a sua peneira, daqui a 5 anos a gente conversa e você me diz o que aconteceu. Perfeito, Natália, perfeito. A gente tem muito, inclusive sempre que a gente recebe alguém novo no time, a gente alinha essa expectativa, né, de que isso é um pouco clichê até, mas aquele não que geralmente o jurídico dá, pelo menos a gente tem que se perguntar o porquê ou não, né? Boa. E outra, uma expectativa também que é muito alinhada. O papel do departamento jurídico, por exemplo, dentro da Fatal Model. Perfeito. Dificilmente a gente vai dar a última palavra em alguma coisa, mas, na verdade, o nosso papel e o que a gente tem que assumir com muita excelência é botar os botões na mesa para que, enfim, ou o CEO ou o board, de maneira geral, aperte conscientemente. Então, vamos assumir um risco? Vamos, mas o que pode acontecer é X, Y, Z, o melhor cenário é esse, o pior é esse. Então, trazer transparência para o que pode acontecer para que os riscos sejam assumidos, se tiverem que ser assumidos de forma consciente. Perfeito. Então, é esse o nosso papel, é isso que a gente busca fazer. E obrigado por esse corte, que isso vai virar corte no News agora. Eu pensei nisso agora. Eu tava pensando agora. Eu falei, nossa, esse final vai render um corte tão bom. Eu tava aqui pensando. João, muito obrigado pela presença, cara. Foi um papo incrível. Tô curioso aí pros próximos passos. E agora eu vou ficar tocando figurinha. Eu quero saber do que vai acontecer aí com os patrocinadores, com futebol. Certeza, Sou fofoqueiro, cara. Sou fofoqueiro. João, muito obrigada. Esse episódio aqui ficou muito bom. Manda pro Jurídico trazendo informação e conteúdo para vocês. Queridos, beijos e até a próxima. Pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.